Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Demorei um pouquinho que eu estava me ajeitando aqui com as crianças. Agora alguém vai dar um jeito nos cachorros para poder parar de latir, né? Porque senão não tem jeito de fazer live não. Vem, Miguel. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Nós estamos no terceiro dia da campanha, porque para Deus nada é impossível. E a campanha fala, o título da campanha é Volte a Sonhar, né? Então nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Nós vamos estar meditando nessa palavra. Versículo principal. Solta ele. Não é fácil não, gente. É só Jesus na causa, mas Deus vai dar vitória. Então, irmãos, louvado seja Deus. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Louvado seja Deus. Eu convido a você que tem fé nessa noite. E você que não tem, eu também te convido, porque nós vamos estar orando para que Deus possa aumentar a sua fé. Como disse na última live, que nós tenhamos uma fé inabalável diante do Senhor. Que Deus possa fazer milagres, maravilhas, através da palavra dele na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos ler. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E uma da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. O jovem não falava. Só que olha o que acontecia com aquele jovem. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Como eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não o puderam. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando na live. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, versículo de número 19, respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele. Jesus perguntou para o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, esse é o principal versículo que nós vamos estar meditando nessa noite. Louvado seja Deus. Se tu podes ter, tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Amém? Olha que palavra maravilhosa a qual Deus fala para nós nessa noite. Que tudo é possível àquele que crê. Então nós temos que pedir ao Senhor para que a gente venha crer e ter uma fé inabalável no Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Nós vamos estar orando.
Maria Fernanda, por favor, põe os cachorrinhos lá dentro do quarto, Samuel, lá e fecha. Vai lá, Chloe. Hoje eles estão dando um pouquinho de trabalho aqui, irmãos. Mas Deus vai dar vitória. Nós vamos estar orando, clamando ao Senhor nessa noite, que ao vivo é assim mesmo, né? Não tem como a gente... Tem coisa que acontece por permissão do Senhor mesmo. Porque a gente tenta colocar tudo nos jeitinhos, conforme, mas não, muitas vezes não dá. Mas vamos estar orando e eu creio que Deus vai estar abençoando a minha vida e sua vida também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai que estás no céu, graças eu te dou, Senhor Jesus, nessa noite. Eu louvo, glorifico o teu nome, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez reunidos em teu nome. Pai querido, nós estamos nessa noite, meu Pai, cumprindo mais uma vez o propósito, ó Deus. Volte a sonhar, porque para o Senhor nada é impossível, meu Pai. E aquele pai, ó Deus querido, ali com aquele filho endemoniado, o Senhor creu, teve fé, meu Pai, e aquele filho foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço, meu Deus querido, nessa noite, que o Senhor venha nos curar, nos livrar, nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vem nos dizer assim, igreja, sobre esse jovem lunático. Quando Jesus se aproximou com os discípulos daquelas cercanias, viu ao redor deles uma grande multidão. Porque onde Jesus passava, tinha grande multidão junto com ele. Aonde Jesus passava, ele levava multidões. Louvado seja Deus. Eu tenho uma coisa para mim, quando fala que Jesus levava multidões, irmãos, eu penso assim, ó, que naquela época não tinha microfone, naquela época não tinha alto-falante, não tinha nada disso. Então, o Espírito do Senhor abria os ouvidos de cada um daqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor, como era multidão. Não creio que ele ficava gritando, não creio, a Bíblia não fala que ele ficava gritando, que ele ficava fazendo zoeira, nada disso. Mas eu creio que Deus, o Espírito de Deus, abria o ouvido e a mente e o coração daquele povo para ouvir a palavra do Senhor de maneira tal que ninguém ali saía sem ouvir o que era para ser dito. E também, louvado seja Deus, e que aquelas pessoas falavam para outras, a qual, louvado seja Deus, aquela palavra era propagada. Hoje, gente, para falar do amor de Deus, precisa do microfone. Tem gente que se não tiver um microfone na igreja, nem pregar não prega, né? Se não tiver uma caixa de som potente, não tiver um alto-falante, nem assim não prega. Mas Jesus não precisava de nada disso. Ele era manso e humilde, diz a palavra do Senhor. E do jeito que ele falava na palavra do Senhor, aleluia, todo mundo compreendia. Todo mundo, aleluia, ouvia aquilo que era necessário falar. Por favor, coloque esses cachorros dentro do seu quarto, enquanto eu estou fazendo a live. Minha filha, é cachorro, é filhote. Então, irmãos, o que aconteceu ali naquela época? Esse homem, esse menino que estava precisando de uma libertação. Quantos nós não precisamos de libertação nos dias de hoje, né? Quantos nós, eu preciso ser liberta de muita coisa. Eu tenho certeza que você também reconhece na sua vida que você também precisa ser liberto de muita coisa, porque muita coisa nos aflige, muita coisa tenta ser maior do que nós, do que a nossa força no Senhor, mas nós devemos conservar o que na nossa vida? A nossa fé no Senhor Jesus. Essa fé inabalável, a qual move montanhas, como nós dizemos na última live que a gente fez, né? E a palavra de Deus fala assim,
que tinha grande multidão andando com Jesus e alguns dos escribas disputavam com eles. Então tinha muita gente querendo falar ao mesmo tempo, aquela loucura, aquele monte de gente, e de repente, logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E logo os escribas, que discutis com eles. E uma multidão respondendo disse: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo. Irmãos, quanto nos impede de chegar ao Senhor, quanto nos impede, infelizmente, nos dias de hoje, tem muito disso, de se achegar aos pés do nosso Deus, do nosso Criador, de forma que nós possamos alcançar nosso milagre. Não pessoas, mas muitas das vezes as circunstâncias da vida nos levam a não conseguir estar na presença do Senhor, não conseguir alcançar os objetivos no Senhor, não conseguir alcançar a graça, o milagre no Senhor. Nosso Deus é um Deus do impossível e é um Deus de milagre, e Ele pode fazer na nossa vida. Então, crer, confiar no Senhor, ter uma fé firme, uma fé fundamentada em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador da nossa vida. Louvado seja Deus, para que milagres venham acontecer, aleluia, através de nós, né? E aquilo ali, aqueles escribas, eles queriam impedir aquele homem de chegar com o filho dele ali aos pés de Jesus, para que aquele menino fosse curado. Mas ele rompeu a multidão, como muitos na Bíblia falam, romperam a multidão para chegar até Cristo. Eles conseguiram também, ele era um desses que conseguiram romper a multidão, e hoje nós precisamos romper a multidão de quê? A multidão do pecado, a multidão da fornicação, a multidão da lascívia, a multidão da prostituição, do vício, da droga. Nós temos que romper essa multidão. Muitas das vezes não é multidão de pessoas, mas muitas das vezes é multidão de coisas que nos atrapalham chegar ao Senhor. Muitas das vezes a gente coloca muita coisa em primeiro lugar. O que acontece? Nós colocamos muita coisa em primeiro lugar e às vezes nós precisamos de um milagre acontecer, estamos focados em outra coisa e aquela outra coisa nos atrapalha de receber o milagre a qual nós precisamos, a qual nós esperamos no Senhor. Isso são os nossos olhos espirituais fechados diante de Deus. Que possamos orar ao Senhor nessa noite. Nós, na hora de levantarmos o clamor, nós vamos clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver e focar naquilo que Deus quer para nós, para que nós possamos ter uma fé inabalável no Senhor e milagres venham acontecer, como aconteceu com aquele homem, aquele filho daquele homem. O versículo de número 17, o homem fala assim, olha, diz assim no versículo: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, quer dizer, aonde quer que o inimigo, o espírito maligno entrava nele, ele despedaçava, ele espumava e rangia os dentes, e vai se secando. Isso é uma coisa terrível. Eu, pela misericórdia de Deus, Deus já me levou a orar por pessoas se despedaçando, tirando partes mesmo do corpo e fazendo coisas horríveis. E eu já presenciei isso já. Às vezes a gente acha que não acontece, não acontece com o que está do nosso lado, mas tem muito disso hoje em dia. Muitas pessoas precisando ser libertas, precisando ser curadas, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, na libertação mesmo. Hoje essa live é mais voltada para a libertação, porque aonde Deus libertou esse jovem era escravizado pelo pecado, escravizado ali de maneira tal pelo diabo, pela maneira tal que o inimigo, louvado seja o nome do Senhor, fazia dele, como diz no ditado de hoje, gato e sapato.
fazia dele o que queria. Quando o espírito imundo entrava no homem, nesse menino, ele se despedaçava todo, devia arrancar roupa, arrancar pedaço do corpo, se morder todo, espumava, ficava com a boca espumando, rangia os dentes, imagina. Tem tanta gente que tem até medo, né? A gente tem medo do diabo, a gente deve temer o Senhor. Não é o diabo não, tá? O diabo ele já é derrotado. E o nosso Cristo é o nosso Cristo vencedor. E nele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Ele rangia os dentes e ia se secando. Quantas pessoas nós não vemos hoje secando em vida? Secando, não falo somente de uma vida física, não. De uma vida espiritual seca, aonde não tem uma palavra de vitória, aonde a pessoa abre a boca e só fala palavras de maldição, aonde a pessoa abre a boca e só tem palavras de derrota, palavras de baixa estima. Deus não quer isso de nós. Deus quer que sejamos vitoriosos, otimistas, que profetizarmos, né? Tudo vai ser, que as coisas vão melhorar, mesmo que a gente ainda está passando ainda no vale, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, o milagre vai acontecer. É isso que agrada o Senhor. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos meditando versículo por versículo para que os irmãos venham entender melhor essa palavra. Amém? O versículo de número 18. 19. E ele respondendo lhe disse, Jesus respondeu para o homem e falou para ele assim, olha, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. Olha só, Jesus convidou aquele homem a trazer o menino para ele, para que ele pudesse fazer o milagre na vida do menino. Jesus faz esse convite para você nessa noite também, você que está nos assistindo nessa live. Mesmo que sejam poucas pessoas, depois você compartilha essa live para mim, para que o nome do Senhor seja glorificado em mais vidas e Deus possa falar o coração de mais pessoas. Eu sei que na simplicidade das minhas palavras, eu creio que Deus vai falar poderosamente no coração de cada um de vocês que estão ouvindo. Aquele que dá crédito, aquele que para ouvir a palavra do Senhor, ele é abençoado. Pode ter certeza que Deus fará milagres, maravilhas, grandes coisas na sua vida. Amém? Olha só, e Jesus convidou. Jesus primeiro falou para aquele homem, ó geração incrédula, quer dizer, não estava acreditando que ele poderia, que ele era o dono do milagre. Jesus é o dono do milagre, ele é o dono do meu milagre, dono do seu milagre. E ele está aqui, aleluia, nessa palavra aqui, falando conosco, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala conosco. Jesus transmite para nós aquilo que nós necessitamos, o maná do dia. O maná do dia hoje é sobre libertação, o maná do dia hoje é de cura, de milagre, porque aquele jovem, ele precisava de uma cura, ele precisava de uma libertação, ele precisava de um milagre e de uma vida com Deus, para que Deus pudesse transformar a vida daquele jovem. Muitas das vezes tem tantas pessoas assim, se encontram acorrentadas, presas em grilhões, em cadeias espirituais, irmãos. Eu não estou dizendo do presídio, não estou dizendo da cadeia física, não, de cadeias espirituais. Louvado seja Deus, que tem pessoas que a qual maneira que não consegue romper com a sua vida de milagre, não consegue romper numa vida de alegria, uma vida cheia de bênção, porque é isso que Deus tem para nós. Estamos passando num momento tão difícil, estamos sim, mas Deus tem milagre, Deus tem maravilha para a nossa vida também. No mundo tereis aflições, mas Jesus falou para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer também. E a palavra de Deus também fala assim, que teríamos aflições, mas não é só aflição, que nós íamos ter ela, mas não é só aflição, que nós somos alcançados com a bênção do Senhor, que as bênçãos de Deus, elas iam nos alcançar. Então nós não teríamos nem que correr atrás das bênçãos, não é as bênçãos que vêm correr atrás de nós.
Amém? Olha o que diz aqui. Jesus falou para ele: até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Era o próprio Jesus que estava ali. Hoje nós cremos pela fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não estamos vendo nada. Eu não estou vendo nada. Eu tenho certeza que você daí da sua casa só está me vendo na tela do seu telefone, da sua internet aí, né? Mas nós cremos no nosso coração que Jesus mora dentro do nosso coração com o Espírito Santo Consolador, faz milagre na vida nossa. Mas para isso, nós precisamos ter uma fé inabalável no Senhor, uma fé que não oscila, uma fé que não muda, uma fé firme com Deus, para que Deus possa realizar o que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Grandes coisas Deus tem para realizar na vida de pessoas que estão assistindo essa live, e pessoas muitas das vezes estão... eu via pessoas acorrentadas e pessoas com algemas, com as mãos presas e com algemas. Através dessa live eu via pessoas assim, dessa forma. E nós vamos estar orando para que essas algemas e essas cadeias venham cair por terra, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Porque eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode fazer por mim e por você, porque sou carente e dependente das misericórdias de Deus também. Porque para mim também vem os dias maus, os dias de angústia, os dias de aflição, e muitas das vezes a gente tem que se levantar, se erguer para poder ajudar outros a continuar caminhando para que não venham esmorecer na presença de Deus. Nós temos que nos ajudar uns aos outros. Nós temos que ser mais amáveis uns com os outros, sermos mais solidários, sermos mais misericordiosos com as pessoas. Nós não estamos vivendo dias de guerra. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmã Rosimeire. Deus te abençoe. Abençoe a cada um de vocês, pastor Ney, obreira Carla, todos que estão aqui reunidos no nome de Jesus, que Deus possa abençoar poderosamente. Eu peço mais uma vez, compartilhe essa live e que Deus possa falar através dessa live com os amigos, né? Em nome de Jesus, que aquilo que é bom, aquilo que Deus tem de bom para nós não falamos de outra coisa que a não ser do Senhor Jesus. O nome dele que é glorificado aqui nas nossas lives, para a honra e glória e louvor do nome dele, né? E aqui a palavra do Senhor, voltando aqui no versículo de número 20, diz assim, ó: e trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência. Quando aquele espírito, aquele menino que estava possesso por uma entidade maligna, ele se agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Começa a pensar, irmãos, nessa situação, que em Jesus ele não ia encostar, em Jesus ele não ia bater. Eu já vi crente contar para mim e falar que levou até tapa na cara de demônio dentro de igreja, fazendo visita. Então a pessoa tem que... Eu ia ler só um pedacinho, até um pedaço aqui, mas depois eu vou complementar aqui com o último versículo, a qual nos dá essa direção para que não aconteça isso com a gente. Você que é servo do Senhor, você que é pastor, você que é obreiro na casa do Senhor, faz a obra de Deus, é um missionário do Senhor Jesus, para que o inimigo não venha proveito de você, fazer graça com a sua vida. O segredo está no último versículo de número 29, aqui eu vou estar lendo ele também depois no finalzinho. E trouxeram-no, e quando ele o viu, o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo que sucede isso? Jesus perguntou para aquele homem, mas Jesus já sabia, porque ele sabe todas as coisas. Mas Jesus quer muitas das vezes ouvir nós falarmos, nós nos derramarmos perante Ele, em oração, em clamor, em súplica diante dEle. Abrir o coração de verdade para Jesus. Abrir o coração de maneira tal que o Espírito Santo de
Deus venha em nós com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo de Deus venha encher a nossa vida, venha encher o nosso coração. O Espírito Santo de Deus nessa noite venha encher o nosso coração de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade. Que o Espírito de Deus, a unção do Espírito de Deus, os dons espirituais venham sobre nós na nossa vida, para que possamos ser pessoas diferentes, a qual onde nós passarmos, venham pessoas até nós, como andavam pessoas atrás de Jesus naquela multidão. Hoje Jesus escolheu eu e você para fazer nós mesmo. Às vezes aqui em casa que os meninos às vezes não entendem muita coisa e falam assim: mãe, você tá escutando fulano de tal, tá ouvindo fulano de tal? Eu falei, tô ouvindo, vou continuar ouvindo, porque nós temos que ouvir mesmo, nós temos que ouvir, nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que ser diferentes. Se nós temos um chamado na presença do Senhor, nós temos um chamado com Deus, não é qualquer coisa. Aquele que tem um chamado, que tem um compromisso com as coisas de Deus, não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Jesus te chamou por cabeça e Ele vai te honrar. E para a sua cabeça Ele tem uma coroa eterna, uma coroa ao qual Ele vai te coroar lá no céu. E tem coisas, como eu já disse aqui uma vez, tem coisas que nessa terra não cabe a nós de nos abençoar de forma tal que a nossa bênção está lá no céu. Tem algo tão especial que na terra nem pode ter. Aqui não é digno, né, nessa terra de ter, mas Deus tem para nós lá no céu para nos abençoar. É o nosso galardão no Senhor. Às vezes eu vou falando do endemoniado aqui, mas Deus me leva para outro lado e nós vamos entendendo assim na palavra do Senhor, porque muitas das vezes o que acontece é que uns precisam de uma coisa, outros precisam de outra, e Deus vai falar com todos. É assim que eu creio, na minha fé, em nome de Jesus. E Jesus estava ali e perguntou para o pai daquele menino quanto tempo que sucedia aquele processo que aquele jovem estava passando. Olha que coisa mais triste que o homem me responde para ele. E ele lhe disse: desde a infância. Nós temos muitas crianças nessa situação também, igreja. Infelizmente, tem muitas crianças hoje em dia. Paz do Senhor, irmã Sandra, irmão presbítero Carlos, que abençoe vocês, seja por nós em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje tem muitas crianças que precisam dessa libertação. Muitas crianças a qual o inimigo tem começado a escravizar agora é as crianças mesmo. Porque daqui a um tempo, se Jesus não voltar antes, se nós não aconteceu o arrebatamento antes, o que irá acontecer? Essas crianças de hoje que vão estar no nosso lugar no dia de amanhã. E qual que é a base que essas crianças estão tendo? O que essas crianças estão aprendendo? Na frente de uma televisão, na frente de um celular? Tem coisa de proveito? Sim, mas estão querendo assistir coisa de proveito? Os pais estão atentos àquilo que as crianças estão assistindo? Porque eu passo uma luta aqui, eu vou dizer para os irmãos de verdade, eu passo uma luta aqui na minha casa para mim poder manter eles vendo, crendo na palavra de Deus, porque o inimigo ele quer soprar na mente, nos corações das nossas crianças que são puras diante do Senhor, de maneira tal que elas venham se perder pelo caminho, mesmo nascidos dentro da casa do Senhor. Meus filhos aqui nasceram na casa do Senhor. O único que não nasceu, mas foi bebezinho para a presença do Senhor, de braço, de 6 meses, na presença do Senhor já, era o Samuel. Mas hoje, para a glória de Deus, ele está aí. Louvado seja Deus, abençoado pelo Senhor. Firme com Deus. E eu creio que Deus tem grandes coisas na vida dos meus filhos, na vida dos filhos dos irmãos também. Então nós temos que orar pelas nossas crianças, para que Deus venha blindar a mente das nossas crianças. Hoje em dia nós vemos
coisas. Eu não sou partidária, eu não sou política, eu não gosto nem de falar desses assuntos. Mas hoje em dia a mídia, a televisão, as coisas mundanas nos leva as crianças, a mente das crianças desde lá da escola. Já está tudo enrustido ali, de maneira que as crianças venham aprender coisas com ah, mas você não é a favor da escola, a escola não está ensinando. Não, hoje em dia ninguém está preocupado com isso, não. Hoje em dia ninguém. Eu escutei um homem falando, foi até o meu marido que me mostrou um vídeo. Ele me mostrou um vídeo de um homem, aquele homem, depois se os irmãos quiserem procurar na internet, aquele homem dono da van, ele falava no programa da Luciana Gimenez, era até pequenininho o vídeo, eu assisti aquele vídeo. Aquele homem falava uma coisa, é verdade. Aquele homem falou que eles são preocupados com a nota, não é com o aprendizado. Eu guardei isso. O que acontece? Isso que é nota. Não está tendo aula. As mães que estão passando as pelejas dentro de casa com os filhos para poder ensinar as coisas da escola. Então, o que acontece? O inimigo, ele sopra na mente das crianças, aonde ele tiver uma brecha, ele sopra na mente das crianças de forma que as crianças venham ficar até endemoniadas mesmo dentro de casa. Irmãos, às vezes a pessoa fala assim, mas é filho de pastor, é filho de pastora, na casa do pastor não acontece isso, o filho de pastor é diferente, não é não. Muitas das vezes aqui, eu tenho que levantar a minha mão aqui e levantar um clamor e repreendendo Satanás e mandando ele embora, porque ele não brinca de Satanás, não, ele não brinca de inimigo, não. Ele quer ceifar nossas vidas, as vidas das nossas crianças. É isso que ele quer. Mas maior é Deus. Maior é Deus. Maior é o Deus que nós servimos. Maior é o Deus que nós acreditamos que possa, aleluia, nos trazer paz, mesmo em dias de aflição, longanimidade, mansidão, que não é fácil, não. Mas Deus é fiel. Deus é poderoso. E Jesus perguntou e ele falou que era desde a infância que aquele menino sofria aquelas coisas. Imagina como que esse pai, não só o menino, mas como o pai, aqui não fala da mãe, mas como esse pai, já que não fala da mãe, vamos falar do pai, estava escravizado também com esse menino, judiado com esse menino. Esse homem também não tinha paz, porque o espírito não tinha hora para pegar o menino, não. O espírito maligno pegava o menino e fazia o que queria do menino. O menino devia arrancar os cabelos, se morder todo, arrancar mesmo pedaço do corpo. Hoje em dia não tem tanta gente se mutilando. É uma coisa que não dá nem pra gente, a gente assim, que tem um conhecimento da palavra de Deus, um certo pequeno conhecimento da palavra de Deus, não tem como a gente nem imaginar umas coisas assim, mas acontece. Infelizmente, o inimigo está tomando conta das mentes. Infelizmente, o inimigo chegou a um ponto, aleluia, Jesus, Deus fiel, que o mundo está contaminado de uma forma a qual nós não temos mais controle. Nós temos que controlar a nossa vida, controlar a nossa família, o nosso coração, aquilo que tiver debaixo do nosso alcance. Que mudar o mundo ninguém vai conseguir mudar. É só Jesus que pode mudar as coisas. Mas a gente pode mudar a nossa família através das nossas condutas, através da nossa vida com Deus, através da nossa busca com o Senhor, através da nossa fé no Senhor. Aí nós podemos mudar as coisas. Acreditar que vai dar certo, acreditar que Deus é fiel. A paz do Senhor, irmão Wellington, Deus te abençoe, louvado seja Deus.
Então, irmãos, aquele homem sofria há muitos anos com aquela criança e que se tornou um jovem e até o dia que Jesus chegou. Jesus chegou para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Às vezes é nessa noite que Jesus chegou para a sua vida. E você tem que estar com o coração aberto, contrito, para receber Ele. Para Ele fazer uma limpeza dentro do seu coração. Tirar toda a imundícia, tudo aquilo que não presta, que não vem dele. Tudo aquilo que Ele não colocou. Mas você, por algum motivo, ou uma brecha, permitiu que o inimigo entrasse. Mas Jesus está aí para fazer a limpeza. A Bíblia fala que Ele nos lava como o sabão do lavandeiro. Aí me faz imaginar aquelas mulheres que ficam na beirada dos rios, que hoje em dia nem tem mais disso, né? Com aquele sabão de soda bem forte mesmo, que a gente hoje usa, queima até os dedos, né? Mas Jesus está ali para nos lavar. Como o sabão do lavandeiro, mas Ele vai nos lavar no sangue dele. O sangue puro, carmesim, derramado naquela cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que nas suas orações lembrem de mim, da minha família, venham interceder por nós, porque nós, quando começamos um propósito assim, igual eu comecei, Deus abriu meu coração para isso. Para mim ter esse tempo com Ele, meditar na palavra dEle, falar do amor dEle e alcançar vidas. E eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas, vidas vão ser libertas, vidas vão ser curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Porque Jesus está aqui para curar, Jesus está aqui para salvar, Jesus está aqui para libertar. Quem sabe é o dia de hoje que Jesus escolheu para te abençoar, para entrar no seu coração, para fazer uma limpeza, como fez na vida daquele lunático, fazendo na sua vida também, essas barreiras, essas correntes venham cair por terra e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida, que quando você passar, muitos não vão nem te reconhecer. Quando eu falo uma coisa assim, é porque é algo que eu já vi. Irmãos, teve uma vez que foi uma pessoa lá na igreja, vou contar para os irmãos. Uma pessoa estava toda suja, toda endemoniada, toda escravizada. Ela estava como se fosse esse lunático aqui, porque ele não parava nem em pé no culto. Era coisa de dar dó, de dar pena mesmo. Coisa de a gente ter compaixão e dar vontade de abraçar assim, colocar no colo, como se aquilo fosse curar. Mas isso não cura só assim. É Jesus que faz o milagre. E Jesus fez um milagre na vida daquele jovem. Não sei hoje se ele está na presença de Deus. Ele foi uma vez. Da segunda vez, ele já estava mais limpo. Já tinha tomado um banho para ir. Da terceira vez que ele foi, eu não reconheci ele na porta da igreja, me esperando a igreja abrir. Isso é para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Deus limpou ele. Ele morava debaixo daquela ponte que tem lá para baixo, lá perto do Sales. Deus deu um emprego para ele. Hoje ele ganha muito bem. Deus fez milagre na vida dele, daquele jovem. Eu não sei mais hoje, que eu não tenho visto ele mais, se isso é um testemunho que eu estou contando para os irmãos, para que a fé dos irmãos seja edificada, porque às vezes você está passando por uma situação a qual você acha que não tem solução, mas olha a situação desse aqui e desse jovem que eu estou te contando. Quando eu vi ele, eu não reconheci que era ele. Ele estava lindo, ele estava limpo. Ele era um rapaz bonito, mas não dava para ver beleza nele,
porque ele, de tanta sujeira que tinha, de tanta imundície, de tanto demônio que tinha. E aquilo Jesus entrou, limpou, mas foi assim, de uma hora para outra mesmo. E é assim que Jesus vai fazer na sua vida. É assim que ele faz. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E se nós estamos vivendo o tempo do fim, nos últimos dias, Jesus vai fazer milagres e maravilhas, é hoje. Não fica esperando, achando que vai demorar a acontecer a sua bênção, não. Você só precisa ter uma fé inabalável, sonhar alto diante do Senhor, porque Deus pode realizar os seus sonhos, Deus pode realizar o seu milagre, Deus pode realizar coisas sobrenaturais na sua vida. Louvado seja Deus, porque nosso Deus ele é poderoso e fiel. E ele fez manifestar dele na vida daquele jovem lunático. Ele fez na vida desse jovem a qual eu conheço bem. Não sei se você tem memória que agora, no dia que eu cheguei na porta da igreja, irmãos, eu até chorei na hora que eu cheguei, que eu vi ele. Ele estava limpinho, ele estava tão bonito, limpinho. Ele deve ter uns 22, 23 anos mais ou menos. Estava limpinho, arrumadinho. Nós arrumamos um jeito no dia lá de cortar o cabelo dele lá, levar ele num barbeiro. Ele cortou o cabelo dele, ele estava todo limpo, todo arrumadinho, é assim que Deus quer. Só que aquela mudança daquele rapaz, ela não foi uma mudança só do lado de fora, não. Jesus já tinha entrado dentro do coração dele, porque senão ele não tinha aceitado nenhum banho. Verdade é essa, né? E Deus fez maravilhas na vida daquele rapaz. E eu creio que ainda está fazendo. Eu creio, ele conseguiu um emprego. Quando ele chegou, para vocês terem uma ideia, quando ele chegou, a mãe dele tem uma lanchonete. Vou ficar dando muita informação, não os irmãos descobrem até quem é. Quando ele chegou na lanchonete da mãe dele, a mãe dele não reconheceu ele, não. A mãe dele, a irmãzinha dele ficou maravilhada, começou a chorar e abraçar ele. Olha que coisa maravilhosa, que coisa que só Deus pode fazer. Eu não posso, você não pode, mas nós podemos ajudar de forma tal que essas pessoas possam chegar na presença do Senhor, para que essas pessoas possam alcançar a graça e o favor do Senhor. Voltando para a palavra de Deus, agora é um milagre. E muitas das vezes tem lançado no fogo, ainda tá acontecendo coisa com ele aqui, ó. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água. O jovem estava tão possesso, tão endemoniado, que ao mesmo tempo que ele lançava o corpo dele no fogo, ele lançava o corpo dele na água para o destruir. Mas aí o pai dele fez um pedido para o Senhor. Mas se tu podes fazer alguma coisa, olha só, pode todas as coisas, qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do seu milagre. Olha só, pode fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tantos nessa noite estão precisando da ajuda do Senhor, do socorro. Você que precisa da ajuda, do socorro do Senhor, do refrigério, de uma porta aberta, de um milagre, de uma cura, de um câncer. Eu não sei o que você está sentindo neste momento. Não sei o que você está passando, mas Jesus faz milagre. Jesus está passando aí dentro da sua casa. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus passeia dentro do seu lar agora. Declare com a sua boca aí dentro da sua casa que Jesus tem liberdade, porque você tem que abrir a porta e deixar ele entrar. Aleluia. E você tem que dar liberdade para ele, porque ele fala na palavra dele que ele está na porta e bate. E ele está na sua porta, na porta do seu coração, batendo nessa noite, querendo entrar e fazer milagre e maravilhas na sua vida. Jesus, e muitas das vezes no fogo, vamos continuar aqui. Jesus
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aquele homem realizou o sonho dele, vendo o filho dele curado, vendo o filho dele liberto, vendo o filho dele ali transformado pelo poder de Deus. Eu creio que o menino ficou bonito, igual o nosso irmãozinho lá. Eu creio que Deus transformou poderosamente a vida dele. Olha só o que disse. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É o que muitas vezes nos atrapalha alcançar o milagre, é a nossa incredulidade. Muitas das vezes a nossa bênção está pertinho de nós, mas a nossa incredulidade, ela faz de forma que a gente não consegue alcançar a graça de Deus, o favor não merecido de Deus. A nossa incredulidade, muitas das vezes, ela afasta as bênçãos, os presentes de Deus para a nossa vida. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo. Além de tudo, não falava, nem ouvia. Só se despedaçava, espumava para a boca fora. Olha só. Ficava agitado, com violência, rangia os dentes e não falava nada. Já pensou? Ainda nem falavam, era mudo e surdo. Eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Quem pode com a ordem de Jesus, né? O Satanás tem que correr, o inimigo tem que correr. Aquele jovem naquele dia recebeu vitória. Aquele dia aquele jovem foi liberto para a glória de Deus. E é assim que Jesus quer fazer conosco. Nos libertar, nos curar, nos abençoar, nos dar vitória. Em nome de Jesus. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou com o menino como morto, de maneira tal que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele levantou. Quando Jesus expulsou o demônio, não sei se os irmãos já viram isso acontecer na igreja. Às vezes a gente vai orar para uma pessoa, a pessoa dá aquele arranco assim, né? Eu creio que foi dessa forma aí. Que quando o espírito imundo sai da pessoa, não dá para a pessoa ver o que está saindo, mas na hora que dá aquele arranco assim, que sai aquele demônio da pessoa, ele caiu como se fosse morto no chão e Jesus pegou ele pela mão. Olha só que palavra linda. Jesus pegou ele pela mão, levantou. Jesus tomando pela mão, versículo de número 27. Estamos depois, Marcos, capítulo de número 9, versículo número 14, que nós começamos. Agora nós estamos no versículo de número 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ele que levanta aquele que está caído. É ele que dá vida, vida com abundância. Aquele jovem ficou como morto lá no chão, mas Jesus chegou para dar vida e segurou ele pela mão. E Jesus segura na sua mão nessa noite. Essa palavra, louvado seja Deus, ela é para mim e para você hoje, no dia de hoje, no ano de 2021. No dia a qual deu o Senhor hoje, na segunda-feira. É para hoje essa palavra. Esse maná é fresquinho do céu para hoje, para que você possa receber essa palavra no seu coração, meditar nela
e Deus fazer milagre, você voltar a sonhar, você que tinha seus sonhos frustrados diante de Deus, diante dos homens, comece a sonhar alto. Deus pode tirar o seu sonho, por mais alto, mais impossível que ele seja, se ele glorifica o nome do Senhor, Deus pode te dar. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos nós expulsar? É aí que eu disse para os irmãos. O segredo que eu ia contar para os irmãos é agora. Os discípulos ficaram se perguntando por que não podia expulsar aquele demônio daquele jeito que estava. Aí Jesus respondeu e disse, versículo de número 29, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja Deus. É a vida que Deus quer para nós. Oração e jejum. Uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, uma vida plena diante do Senhor, tendo a certeza que Jesus não nos abandonou, ainda que os nossos sonhos não tenham sido realizados, Jesus pode realizá-los, Jesus pode transformar. Louvado seja Deus. Pode você ser liberto hoje pelas algemas, os grilhões do inimigo venham cair por terra na sua vida em nome de Jesus. Que você seja alcançado com a graça de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Volte a sonhar. Para Deus nada é impossível. Eu vou ler uma breve meditação aqui, igreja, a qual só para, como que se diz, cumprir o protocolo, porque essa palavra já falou conosco nessa noite poderosamente. Mas aqui é pequenininho que eu vou ler hoje. Ó. Você tem fé? Então tudo é possível para você. Quem disse que você não pode vencer essa fase ruim da sua vida? Quem disse que acabou para você? Quem disse que a solução do seu problema é impossível? Quem disse que você não pode? Você pode. Volte a sonhar. É isso mesmo que você acabou de ler. Você pode tudo. Se você tem fé, não aceite as mentiras do inimigo na sua vida. Não ouça as vozes contrárias. Ouça somente o alto. É Deus quem dá a última palavra. Se levante em fé e diga: eu vou sonhar, eu vou vencer, pois eu tenho fé. Palavra tão pequenininha, né? Creio até que é por isso que ela é comparada, como nós lemos na última live, como um grão de mostarda. Uma palavra tão pequenininha, mas sem ela nós não podemos agradar ao Senhor. Sem ela os milagres não podem nós. Sem ela os milagres não podem acontecer. Pai, eu não vou deixar a dor me vencer. E eu estou voltando a sonhar. Enche-me de fé, pois eu aprendi que tudo é possível para aquele que crê. Em nome de Jesus, eu oro, amém. Louvado seja Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Compartilhe essa live, eu vou estar levantando um clamor agora, pela minha vida, pela sua vida, pela minha casa e pela sua casa. Eu também necessito das misericórdias do Senhor. Eu preciso também que a minha fé seja aumentada, seja uma fé inabalável diante do Senhor, como você precisa, eu também preciso. Louvado seja Deus. E Jesus está aqui olhando por nós, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso amor, e eu tenho certeza, louvado seja Deus, que Deus fará milagres na sua vida. Volte a sonhar, coloque, como eu sempre digo, toda live, volte a sonhar, eu estou falando isso, coloque seus sonhos num papel, acredite nos seus sonhos, o que você tem vontade, o que você tem desejo no seu coração e que glorifique o nome do Senhor.
você coloca num papel, começa a orar em cima desse papel, interceder, pedir ao Senhor que venha ouvir, aleluia, a sua oração, ouvir, aleluia, o seu clamor, ouvir, aleluia, a sua petição, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, e pode ter a certeza da vitória, porque o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Você que sentir desejo no coração de colocar um copo de água, uma peça de roupa, eu não sei o tamanho da sua fé. A minha fé é que Jesus está aqui e Ele vai fazer um milagre. Nem tenho um copo d'água aqui não, mas eu creio que é Deus que vai fazer o milagre. Que nós somos muitas das vezes, irmãos, eu faço a live aqui, a gente não vende peixe aqui, mas nós somos da Igreja Pentecostal, Comunidade Evangélica Geração Eleita. Você que quiser nos fazer uma visita, os nossos cultos estão sendo às quartas-feiras, às 7 horas da noite, sexta também. E no domingo a gente faz mais cedo, às 6 horas da tarde. Enquanto a gente ainda está nessa onda roxa, a gente está fazendo os cultos assim. E um culto menos espaço, mas Deus tem bradado para a glória de Deus. Você é nosso convidado especial. Quando você for lá na igreja, você me fala que você está assistindo a live. Vou ficar muito feliz em saber. E compartilha essa live. Depois desse clamor, depois dessa oração, compartilha essa live. Deixa Deus falar no coração de mais alguém. Seja um intercessor da palavra de Deus. Às vezes, eu estou tendo essa ousadia, vamos dizer assim, de falar aqui na frente do celular, da câmera aqui. Mas eu não tinha não. E Deus está me capacitando pela misericórdia infinita de Deus para isso. Mas muitas das vezes você que ainda não tem essa ousadia ou essa vontade de fazer ou não gosta de fazer, compartilha a live. Você vai estar já evangelizando e já vai estar sendo um missionário para o reino de Deus. Porque missionário não é aquele que canta, que prega, que entrega um monte de revelação, depois rapa fora e deixa você lá, depois entrega umas revelações muitas vezes da carne, entrega umas coisas de trás da orelha que não sabe nem de onde que tirou, tenta adivinhar um monte de coisa, esse pedir adivinhação está repreendido em nome de Jesus. Está acontecendo muito disso nas igrejas hoje em dia. Mas para a glória de Deus, nós vamos estar orando aqui agora, repreendendo isso em nome de Jesus e crendo que Deus faz o milagre acontecer. Deus pode todas as coisas na sua vida. Deus pode na minha, Deus pode na sua, e Deus pode na sua família, Deus pode salvar a sua família. O nosso Deus, Ele é um Deus grandioso de tal forma a qual Ele alcança a nós e a nossa família, não é só nós não. Meus filhos, minha parentela, minha mãe, que Deus possa abençoar minha mãe, meus irmãos, minha família que eu amo tanto. Deus possa abençoar cada um deles em nome de Jesus, meu cunhado Léo, meu cunhado João, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar a nossa família em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando a Deus, levantando esse clamor, pedindo ao Senhor que venha ouvir a nossa oração. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a minha e a sua oração. Você vai orar aí da sua casa, intercedendo ao Senhor, aleluia. E Jesus vai, aleluia, responder a sua oração. E você que receber bênção, você que receber milagre, você que receber transformação. Às vezes a transformação vai vir para você primeiro. Às vezes a transformação vai vir ainda para sua casa, mas para você primeiro. Às vezes Deus quer nessa noite te abençoar e que você possa abençoar outros através dessa live. Amém? Vamos orar, levantar esse clamor,
clamar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas e como nós chegamos até aqui no dia de hoje, né? É só Deus que sabe. Ele sonda e conhece os nossos corações. Amém? Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, graças eu dou ao Senhor Jesus nessa noite. Eu louvo e glorifico a Ti, Senhor, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus da minha alma. Senhor, em Ti está posta a minha fé, a minha confiança, a minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor. Eu creio no Senhor, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, Senhor. Todos aqueles que estão assistindo essa live, ó Deus, crê no Senhor, meu Pai. Estão dando crédito à Tua palavra. Nada foi falado aqui, ó Pai, que não foi pela Tua palavra, meu Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a vida dos Teus filhos, abre a mente, o coração, meu Pai, de cada um. Assim, meu Deus, como era naquela multidão ali, Senhor, o Senhor alcançava, meu Deus querido, a Tua voz, ó Deus, nos corações, nas mentes de cada um daquela multidão. Meu Deus querido, que essa oração, Senhor, venha chegar também a multidões, ó Pai. Pessoas, meu Deus querido, aonde estiverem, meu Senhor, possam ser alcançados com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Pai querido e amado, abençoa, prospera, dá saúde, dá força, meu Deus, na vida dos Teus filhos, ó Pai, que sonhos sejam realizados no Senhor, que testemunhos venham ser contados, ó Deus. Entra na área financeira da vida dos Teus filhos, ó Pai. Meu Deus querido, entra com mão forte, meu Deus, abençoando, meu Deus, prosperando a vida dos Teus filhos. Entra na saúde, meu Pai, traz cura, traz, meu Deus querido, libertação. Se é uma cura na alma, Senhor, se é uma depressão, uma angústia, meu Pai, arranca do coração dessa pessoa, meu Deus querido, que está aqui ligado conosco nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, Senhor, meu Pai querido amado, que abençoe a vida dos Teus filhos que estão aqui ligados no Senhor, meu Deus, aquele que necessita, meu Deus querido, de um milagre. Eu sei, meu Deus querido, que tem pessoas aqui nessa noite, meu Pai, necessitando de um milagre, de uma providência, meu Pai. Meu Deus, não é de coisa natural, meu Pai, mas é de coisa que sobrenatural, com a qual só o Senhor pode fazer. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faz um milagre acontecer na vida dos Teus filhos, ó Deus. Abençoa, meu Deus querido, a casa de cada um, a família. Guarda a mente, meu Deus, das crianças, meu Pai, dos jovens, ó Deus querido. Meu Deus querido, blinda nossa mente com Teu sangue, Senhor. Nos dá uma mente de Cristo. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, o nosso celeiro, o nosso lar, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo seja para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai querido e amado e santo, eu peço a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a igreja se encontra na rua Tenente Pedro Batalha, número 284, um pouquinho antes do Moro. Eu conto com a sua presença, eu conto com a sua ida lá. Pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido. Louvado seja Deus. Quer alegrar o meu coração é quando eu convido alguém, louvado seja Deus, e a pessoa vai, eu fico muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, nosso irmão Abde Imney. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus possa abrir o seu coração para a palavra de Deus, irmão Abde. Que Deus possa falar o seu coração poderosamente. Que a palavra do Senhor venha crescer na sua vida, no seu coração. Em nome de Jesus. Pode ter certeza que Deus não foi por acaso que Deus te escolheu, aleluia, te chamou para a maravilhosa luz que é Jesus. Eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está fazendo algo e pode ter certeza que você já é um abençoado do Senhor.
em nome de Jesus. Eu conto com a presença dos irmãos, então. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã nós temos o quarto dia da nossa live. Amanhã é o quarto dia o quarto propósito. Volte a sonhar, porque para Deus nada é impossível. Você vai deitar nessa noite meditando nos seus sonhos, a qual que você quer no Senhor. E Deus vai te responder. Deus vai ouvir. Deus vai, aleluia, te abençoar em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus possa estar cada dia mais fortalecendo a fé, que você tenha uma fé inabalável diante do Senhor. Amém? Para que os sonhos de Deus sejam concretizados na sua vida e na minha também, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.